Sentido da Política, com Renata Loprete. Renata Loprete, toda sexta-feira, com a gente aqui no Estúdio CBN. Renata, bem-vinda. Boa tarde para você. E Fernando, boa tarde para você e para todos. Rê, a semana movimentada, a gente está na reta final da transição e vários ministros foram anunciados. Falta apenas um, né? Se nada mudar, só falta do meio ambiente. Isso, se a gente ficar na conta, só falta o meio ambiente. E vamos começar então falando sobre a escolha da advogada e pastora Damares Alves para chefiar o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo Bolsonaro. Será inclusive responsável pela FUNAI, que vai deixar de ser vinculado ao Ministério da Justiça, passa agora para o ministério dela. Como repercute esta indicação? Acho que tem duas coisas, pelo menos, para a gente prestar atenção. Uma é que se repetiu aí na indicação ou na formatação desse ministério, esse rearranjo de pastas e de assuntos que está sendo promovido aí pelo governo eleito com o intuito de diminuir o número de pastas e, de fato, vai diminuir, não diminuir tanto quanto pretendia de início, mas deve chegar aí nas 22 pastas quando indicar o meio ambiente. Então, a pasta da Maris Alves vai acabar agregando assuntos bastante variados, inclusive a FUNAI responsável por lidar com a questão indígena, que sai do Ministério da Justiça e vai para essa nova pasta, não sem polêmica, né? Nós vimos essa semana aí manifestações de lideranças indígenas diante do prédio da transição, queriam ficar com o Ministério da Justiça, a ministra indicada está defendendo fortemente de que sim, cabe a questão dos índios no ministério dela. Então, primeiro assim, tem um pouco, como a gente viu em outras indicações, esses ajustes aí dessa tentativa mais bem sucedida em alguns casos, notadamente na economia, e mais complicada em outros, de agregar muitos temas e muitos assuntos numa mesma pasta. E depois tem a questão da Damares em si, Fernando, que é o fato de o Bolsonaro ter indicado para a pasta que vai lidar com questões da mulher, com questões de direitos humanos, uma pastora evangélica com um conjunto de ideias muito estabelecido a respeito desses temas. Ela já respondeu sobre questão de aborto, sobre questão de direitos da mulher. A gente percebe nas respostas dela um esforço para mostrar que, para além das convicções pessoais dela, ela vai atuar na defesa das áreas que estão na pasta dela, mas claramente, como outras indicações na educação, na área das relações exteriores, é uma indicação claramente ideológica, no caso, para atender a bancada evangélica, ainda que você tenha solto por aí no noticiário representantes da bancada evangélica dizendo que não se sentem representados pela Damares. Mas é assim que a indicação foi apresentada, para além do fato de que ela tem uma outra peculiaridade. Ela foi assessora do senador Magno Malta, um aliado de primeira hora de Bolsonaro, que acabou ficando de fora do ministério, por um conjunto de razões que começa a aparecer aí e que basicamente tem a ver com o fato de que a equipe mais próxima do Bolsonaro chegou à conclusão que poderia ter problemas muito rapidamente do ponto de vista de noticiário negativo, de casos sob investigação, se indicasse o Magno Malta. Então não foi o Magno Malta, mas foi a assessora dele, Fernando. Eu acho que esse é meio o resumo dessa indicação, que, como você disse, completa aí o quadro de ministros, com exceção dessa indicação pendente aí do meio ambiente. Para quem nos ouve entender, está pendente basicamente porque tem muitos nomes cotados para essa área e tem uma disputa que pode muito resumidamente ser descrita entre o núcleo militar e o núcleo político do governo, para ver quem vai conseguir emplacar o nome dessa pasta, para a qual o próprio Bolsonaro também tem algumas sugestões, por isso que está demorando tanto. Tivemos também, Rê, durante essa semana, declarações sobre um assunto essencial, que é a reforma da Previdência, e uma delas que é a de enviar para o Congresso uma proposta fatiada. Como seria isso? Essa foi a declaração do próprio Jair Bolsonaro. Vamos acrescentar outras que também merecem destaque.
o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, logo no início da semana, dizendo que o governo teria até 4 anos para apresentar uma reforma da Previdência, o que deixou os agentes econômicos de olhos arregalados, porque existe praticamente um consenso nesse setor de que a janela de oportunidade é o primeiro ano e começando no primeiro semestre. Então teve essa declaração do Onyx Lorenzoni. E teve uma outra declaração do Flávio Bolsonaro, senador eleito, filho do presidente eleito, numa entrevista à Globo News, quando ele chegou a dizer que a reforma ia ser feita em algum momento, não quis se comprometer com uma data muito próxima, e deu ali uma declaração que também foi visto com um sentimento de alerta no mercado, que é, olha, se os políticos pararem de roubar por 6 meses, a economia vai ser tal, ele quis dizer, que talvez não seja nem necessário fazer a reforma da Previdência. Primeiro porque todos os especialistas sabem que essa conta não é verdadeira, por mais que seja necessário e importante combater a corrupção. E segundo porque existe uma urgência nesse tema. O próprio Bolsonaro deu essa declaração do fatiamento, que ela é entendida de 2 maneiras, Fernando. Tem uma turma que tem uma dose de boa vontade maior com o futuro governo e que acha que fatiar pode não ser tão mal assim se o governo conseguir, na largada, aprovar uma idade mínima, que já seria uma sinalização muito importante. E tem uma turma que acha complicado falar em reforma fatiada. Por quê? Todo mundo sabe que reforma um governo faz quando ele está com o seu grau máximo de força política e que costuma ser maior no início do governo. Então, a ideia de fatiar e deixar para frente aspectos importantes da reforma desanima um pouco uma parte do público muito interessado na reforma da Previdência. Se você fizer uma média ponderada de todas essas declarações, a gente encerra a semana com um grau de atenção maior dos agentes econômicos, do mercado financeiro, para tentar entender qual é o grau efetivo de comprometimento do futuro governo, não só da equipe econômica, que esse a gente sabe que é total, mas do futuro governo, do presidente eleito, com a realização rápida de uma reforma da Previdência. A gente falou do Flávio Bolsonaro, Fernando, deixa eu colocar aqui, entre os destaques da semana, entre as coisas que apontam para o nosso sentido da política, um ingrediente novo aí da semana, que foi ver a família do presidente envolvida pela primeira vez com um questionamento da ordem das investigações, que é esse relatório do COAF que apontou movimentações financeiras atípicas de um assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, onde ele vinha cumprindo o mandato. Esse assessor se desligou do gabinete em outubro, mas ele fez movimentações financeiras, inclusive em espécie, consideradas incompatíveis com o salário que ele recebia. E agora existe uma investigação sobre isso, e é bom a gente anotar, porque é a primeira vez que um familiar do senador eleito se vê envolvido, do presidente eleito, se vê envolvido num caso desse tipo, que tem potencial para criar um embaraço aí logo na largada do governo. Pois é, inclusive hoje, numa coletiva com o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ficou bravo com os questionamentos dos jornalistas, pediu uma trégua até dia 1º, como se fosse possível ter uma trégua. Porque o próprio Onyx está na lista de colaboradores do futuro governo com esse tipo de problema, né? Vamos lembrar que ele aparece na delação da JIF como suspeito de ter sido beneficiado por Caixa 2 da empresa, vindo da empresa na sua campanha eleitoral. Houve aquela declaração de impacto do Bolsonaro de que todo mundo ia ter tempo para, condições, oportunidade de se explicar, mas que qual fosse o auxiliar, ele não ia ter dúvidas de usar a sua caneta BIC, lembra que ele falou isso? Claro. Exatamente. Então, hoje, falando nessa entrevista coletiva, na verdade, o Onyx estava, de alguma maneira, tentando se defender disso, que é, sem dúvida, uma história que não contribui para reforçar a posição dele no governo, pelo contrário, Fernando. Mas já que a gente está falando de família... ainda no núcleo familiar tem outra coisa envolvendo o Eduardo Bolsonaro, o outro filho, que entrou numa discussão de WhatsApp,
sobre os planos do pai de interferir na escolha do presidente da Câmara dos Deputados. O que a gente pode extrair disso? Isso também entra para a gente, por incrível que pareça, pode parecer uma discussão comezinha dentro da bancada eleita do PSL, que é o partido do presidente, mas ela aponta para uma questão importante. Tá? Primeiro, o vazamento dessas mensagens, dessa troca de mensagens entre eleitos ali na bancada do partido, né? Mostra para a gente que, como em toda transição, como em toda formação de governo, a situação está longe de estar pacificada no partido do presidente. Ainda mais um partido como o dele, Fernando, que teve essa peculiaridade, está saltando de ser uma bancada de menos de 10 deputados para ser uma bancada de mais de 50 deputados, que se ganhar alguns membros, pode iniciar a legislatura como a maior bancada da Câmara. Então, foi útil esse episódio para a gente saber que ali também existem os conflitos, né? E também porque a natureza, o motivo dos conflitos ali na troca de mensagens guarda relação com a luta pela presidência da Câmara, com a disputa pela presidência da Câmara. A gente sabe que nós vamos iniciar o ano, na verdade já estão acontecendo nos bastidores toda uma negociação das candidaturas que estão colocadas. Na Câmara há uma profusão de candidaturas e o plano de reeleição do atual presidente Rodrigo Maia. E, pelo menos publicamente, Jair Bolsonaro tem dito que vai se manter equidistante na disputa pela presidência da Câmara e do Senado, né? Agora, os seus auxiliares, os seus assessores têm sido mais explícitos, têm explicitado posições. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, disse nessa entrevista da Globo News que eu mencionei que não faz sentido o Renan Calheiros ser presidente do Senado. E Renan Calheiros está pleiteando essa posição. No caso ali da troca de mensagens de Eduardo Bolsonaro com seus colegas de Câmara, ele tenta dizer ali que existe sim um plano de Jair Bolsonaro para influir na eleição da mesa da Câmara contra a reeleição do Rodrigo Maia. Isso é bastante problema para o Bolsonaro. E isso mostra, Fernando, que a gente tem que prestar bastante atenção nessas articulações a partir próxima semana, a partir aí das próximas semanas, na transição, em janeiro. Janeiro vai ser um mês repleto dessas costuras, porque nós já aprendemos no passado recente a importância capital que tem para um presidente da República ter um presidente da Câmara que pelo menos não lhe seja hostil, tá? E no caso do Bolsonaro, mais do que isso, um presidente da Câmara que esteja afinado com a agenda do Palácio do Planalto, porque só assim a reforma da Previdência consegue andar. O melhor cenário não seria ter um presidente da Câmara de um partido diferente daquele que tem a maior bancada, para dividir poderes? Olha, o próprio presidente eleito deu declarações nesse sentido que você está mencionando logo depois da eleição. Eu não sei se você vai lembrar de uma declaração dele dizendo, olha, é melhor o PSL não ter a presidência da Câmara, né? Ocorre que nessas disputas é sempre muito diferente o que as pessoas dizem em público e das negociações que elas estão fazendo ou querendo fazer nos bastidores, né? E ocorre também, e isso é bom a gente lembrar, que a disputa não é só pela presidência da Câmara. A disputa é por cargos na mesa diretora, né, que vão além da presidência, e pela presidência de comissões poderosíssimas que existem na Câmara, como a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passa o exame da constitucionalidade de todos os projetos que entram no Legislativo. Então, é um tabuleiro, Fernando, em que muitas vezes as peças estão se colocando para uma posição e, na verdade, vão acabar em outras, ou almejam outras diferentes. E tudo que o governo não pode ver instalado ali uma direção de Câmara que lhe seja hostil, né? Então, por que não é bom no momento para o Bolsonaro o vazamento dessas conversas? Porque deixa mais explícito
o que pode ser o posicionamento dele. E nesse momento, na verdade, está todo mundo medindo as suas forças para ver com quantas peças entra nesse jogo, com qual poder de barganha entra nesse jogo. O Bolsonaro pode até achar que o melhor dos mundos para ele não é ter Rodrigo Maia na presidência da Câmara, mas o Bolsonaro não ganha nada se ele vier assim dispor com um candidato que pode ou não ganhar, mas tem condição de ganhar, entende? Tá bom. Esse é o sentido da política, com Renata Lopretti, toda sexta-feira aqui no estúdio CBN. Obrigado, bom final de semana e até a sexta-feira que vem. Para você e para todos, até sexta-feira que vem, Fernando. Hey, 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 hey.